Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com Paulo Renato. Deus nos abençoe. Que assim seja. No último programa ele se engasgou, estava bebendo água e não conseguiu dar tchau. Hoje pelo menos conseguiu dar. Que Jesus nos conduza. Nem falei nada, ela já está falando. Ele inicia. Mas eu nem apresentei ela e ela já está falando. Não, é porque ele iniciou o programa quase psicofonando Paulo. E terminou com água na boca. Seja bem-vinda, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Ela tá acelerada, né? Ela já foi logo falando, ninguém nem sabia quem era ela. Mas tudo bem, vamos nós aqui, firmes e fortes. O Vinícius fica ali pensando, meu Deus do céu, a cada programa uma coisa piora. Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 4, 2 sistemas. E o ouvinte deve estar falando, coitados, estão falando sobre o Livro dos Médiuns, mas está tudo obsidiado. Como é que a Rádio Rio de Janeiro coloca 3 obsidiados para falar sobre o Livro dos Médiuns? Mas vamos em frente, né? Questão 459, né? Influem os espíritos em nossos atos e nossos pensamentos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Pois então vocês entendem aí o processo obsessivo. Mas vamos aqui, vamos estudar, que estudando a gente purifica a mente, né? Fortalece o espírito para buscarmos a mudança de vida. Então, primeira parte do Livro dos Médiuns, capítulo 4, 2 sistemas, item 49. Estamos aí lendo os tópicos que são pontos pacíficos na doutrina espírita em relação à realidade do plano espiritual e seu intercâmbio com o mundo físico. Hoje nós, nesse item 49, vamos para o tópico de número 5, que diz o seguinte: há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Isso aqui é muito importante também, né, para aqueles que estão conhecendo a doutrina espírita. Isso é um ponto fundamental, porque há quem acredite que os espíritos são seres santificados, né? E tudo que venha por parte do mundo espiritual deve ser aceito sem contestação. E isso não é verdade. Então Kardec coloca aqui um ponto que os espíritos nos trazem, que é a questão de que existem espíritos em todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Daí nós temos que ter muito cuidado. Já dizia o apóstolo João, cuidado, não creiais em todos os espíritos, pois nem todos eles são de Deus, Maria de Fátima Miranda. Vede primeiro se os espíritos são de Deus. E Kardec, ele elabora aquela escala espírita para nos dar uma noção, não é, do nível desses espíritos. E em cada um daqueles itens, quando ele coloca espíritos impuros, ali tem um leque novo que se abre, não é? Espíritos levianos. Então, cada um daqueles tópicos ainda tem uma escala dentro daquela escala, se nós formos imaginar. Não é? É a mesma coisa da nossa realidade com os encarnados. Nós vemos homens com pendores que não são edificantes, mas existe até uma gradação. Uns estão tentando sair dos seus maus pendores, outros estão se locupletando, outros estão se deixando seduzir. Paulo? Justamente na questão 117, por exemplo, do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou o seguinte: depende dos espíritos o progredirem mais rapidamente para a perfeição, né? Então eles vêm falando, né? Certamente eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tende a alcançar e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Então ele vem falando dessas escalas, né, de progresso ou de aperfeiçoamento que cada um de nós, na condição de filho de Deus, estamos.
Então, nas questões adiante, nós vamos ver que ele desenvolve ou desdobra essa afirmação através de outras questões, de outras perguntas. Mas é importante a gente ter isso em mente de que a diversidade, como diz Paulo ainda nas cartas dele, a Coríntios, a partir do capítulo 12, do 12 a 15, quando ele fala sobre a diversidade de dons. Há diversidade de dons, mas aqueles que se comunicam, como ele diz, o Espírito é o mesmo. Quer dizer, todos são espíritos se comunicando através dos diversos médios com a sua cada médio com a sua flexibilidade. Então, nós repetimos o que já foi dito em outras reuniões, semana passada, por exemplo, dizendo que ao se comunicar com o mundo espiritual, nós não estamos nos comunicando com seres fora da criação de Deus. E é importante considerar que os filhos de Deus estão em graus de desenvolvimento espiritual diferente, como numa família em que se tenha muitos filhos, o grau de compreensão, de desenvolvimento e de docilidade em relação ao familiar, os seus tutores, são diferentes. Mas todos são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, né? Todos têm a mesma, digamos assim, a mesma origem, né? Então é importante considerar isso para que nós não estranhemos algumas comunicações provindas do mundo espiritual e não pensemos que do mundo espiritual só possa vir boas comunicações ou só possa vir más comunicações. Por serem os espíritos as almas daqueles que viveram na Terra, naturalmente nós vamos voltar para o mundo espiritual com as nossas tendências, com as nossas inclinações, com os nossos preconceitos. E em nos comunicando com o mundo físico, naturalmente cada um de nós, se não mudou em determinados pontos, em determinado ponto de vista, se não ascendeu de alguma forma na escala do progresso moral, naturalmente nós vamos nos comunicar com o mundo físico com as nossas, como se diz, idiosincrasia, com as nossas características pessoais. E cabe ao médium, cabe àquele que percebe de alguma maneira essa interferência do mundo espiritual, analisar com critério essas interferências para saber se deve ou não dar margem, acolher aqueles pensamentos, aquelas sugestões e se deve ou não colocá-las em suas vidas, né? É importante a gente pensar nisso, que estamos o tempo todo, sem exceção, sob a interferência de alguém, né? A gente fala, mas como é que eu posso estar o tempo todo sob a interferência de alguém e minha liberdade? Kardec até levanta as questões a esse respeito, mas a gente pode situar essa questão no nosso dia a dia. Nós nos dizemos absolutamente livres, mas estamos sempre sujeitos à opinião alheia, sim. Né? Através dos diversos meios de comunicação de massa, que muitas vezes nos sugerem e nos determinam até determinados comportamentos, determinadas escolhas. Influem. E nós cedemos essas interferências, acreditando que estamos sendo absolutamente livres para escolher. Mas nós, na verdade, seguimos sugestões reiteradas vezes, repetidas, e nos vemos, às vezes, consumindo valores que mais tarde descobrimos que nos fizeram mal. Até o Augusto Cury, naquele grande escritor, num dos seus livros, ele chama isso de psicoajustamento, uma coisa parecida com isso, pelo menos, né? Ele diz que psicoacomodação, ou algo semelhante. Ele diz que nós nos acostumamos com muita facilidade, né, a situações repetidas, embora inicialmente elas possam ser as mais absurdas
e considerarmos as situações as mais absurdas. Mas com a sua repetição e com o tempo, nós acabamos nos psicoajustando àquele fato que é ruim, né, é prejudicial, mas nós passamos a considerá-lo natural. O que é normal a gente passa a considerar natural. Né, o que é comum a gente passa a considerar natural. Né, a própria Marina Colaçan, numa mensagem dela, no escrito de um jornal que eu li certa feita, ela dizia que a gente se acostuma. Né, então a gente se acostuma com as coisas boas e com as coisas ruins. A gente se acostuma, de alguma forma, a achar que a criminalidade é uma coisa comum, né? Que muitas vezes passa a banalizar. A gente tende a transferir, como falávamos em outra oportunidade, a gente tende a transferir para a sociedade. Né? A criminalidade é uma questão social. Né? Então a gente está sempre... Como se fosse um fator externo que gerasse ela. A gente está sempre nessas questões, não é social, é social. Nisso que é social, todos são culpados e ninguém é culpado. Então a gente se acostuma até com o mal, achando que ele, por ser comum, é natural. Então Augusto Cury fala sobre esse psicoajustamento, psicoacomodação. Né? Mas Kardec perguntou na 932, Allan Kardec levantou essa questão no Livro dos Espíritos, quando ele fala: por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? E ele fala: por fraqueza destes. Então é interessante considerar essas questões aqui, raciocinar com elas e sobre elas, para que a gente verifique em que ponto está o nosso conhecimento doutrinário. Porque não vamos esquecer que se sofremos essas influências próprias da nossa natureza ainda limitada pela nossa inferioridade, mas a assistência e a influência divina não cessa sobre nós, não é? Porque aqueles que dizem, mas eu não tenho livre-arbítrio? Tem, porque se tem o chamamento de base assim tão inferior, o amparo divino não nos falta, e o apelo dele nos convidando a despertar também não. Na questão 631 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? A resposta: sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então é interessante também considerar essa resposta, porque ela pode nos ajudar no nosso dia a dia, de modo que a gente não se deixe arrastar, como ainda coloca os Espíritos no Livro dos Espíritos, né? A gente pode não nos deixar arrastar pelos maus conselhos, pelas más orientações, pelos maus exemplos. Influenciar de alguma forma, talvez, é bem provável, mas quando nos deixamos arrastar, é sinal que algo trazemos dentro de nós que simpatiza com aquilo que nos é sugerido, com aquilo que nos é proposto pela sociedade. Então todos nós estamos sob constante influência, né, não só das informações distantes, veiculadas pela mídia, mas estamos sob influência daqueles que convivem conosco, né, daquela conversa informal dentro do ônibus, dentro do trem, no nosso dia a dia, na padaria, no comércio. Estamos sempre uns com os outros, uns sobre os outros, sempre nos influenciando. E é natural que isso aconteça também em relação ao mundo espiritual. Nós fazemos as nossas escolhas. Então, o mundo espiritual que nos cerca, conforme nós lemos aqui em O Livro dos Médiuns, tem espíritos de todos os graus, de todas as tendências, desde a bondade até a maldade. Assim como na Terra é a mesma coisa. Nós estamos próximos de pessoas encarnadas, amigos, colegas, e nós escolhemos as nossas companhias. Sim. Cada um vai escolher com quem quer caminhar. Se nós nos juntamos com pessoas de má vida e depois reclamamos das consequências disso, as escolhas foram nossas. A mesma coisa acontece em relação aos espíritos.
Enquanto o Paulo estava falando, nós estávamos lembrando. Às vezes você está ao lado de pessoas e determinadas conversas são estabelecidas, não é? Mesmo quando você não interage verbalmente, tem que ficar vigilante com o pensamento, não é? Porque você pode fazer uma interação mental e você também tem uma companhia mental. E quando você, de alguma forma, faz essa interação, você está endossando aqueles que te observam, né? Espreitam e até comungam das suas ideias. Vamos nós? Vamos lendo na sequência aí. Paulo Renato, item 6. 6. Todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas, como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. Vou repetir, todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição. Mas como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. Quer dizer, nisso consiste a riqueza do aprendizado. Não é? Porque, olha, o ideal seria que todos caminhassem de uma forma proveitosa sempre, mas respeitando as experiências, necessidades, estado íntimo de cada um. Para o que nós vemos de fora, fulano está atrasado. Não, ele está num nível de experiência que até aquela experiência está sendo útil para o crescimento de outro que está do lado. Não é? Então, intenções, interesses e vivência diferenciada enriquece. Aqueles que aproveitarem o melhor, esses conquistarão maturidade e a consciência de si mesmo mais rápido. É interessante quando ele fala estão todos submetidos à mesma lei do progresso. Na questão, acho que 118 do Livro dos Espíritos, ele fala, pode os espíritos degenerar? Resposta, não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. É como ele fala aqui do item 6. Todos estão submetidos à lei do progresso. Aí ele continua na 118. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Aí tem uma questão 119 de O Livro dos Espíritos aqui, que é uma questão que a gente, vez por outra, sempre escuta, sempre surge quando se está divulgando a doutrina espírita, e algumas pessoas levantam essa questão aqui. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à perfeição? Então, quando se fala de reencarnação, às vezes, para quem não conhece, das provas, tribulações, da necessidade de reparação do mal que tenhamos feito, sempre, vez por outra, a gente ouve essa questão, mas por que Deus não nos fez perfeitos? Então, nós queremos... A lei do menor esforço. Né? Nós queremos sempre a facilidade. Né? Nós vemos lá, lembrei aqui pelo que o Eduardo falou, num dos textos lá de Provérbios, se eu não me engano, no Antigo Testamento, está lá escrito, falando sobre o preguiçoso. Diz o seguinte, até onde eu consigo lembrar, que o preguiçoso mete a mão no prato, mas não tem coragem de elevar a mão à boca. Está lá em Provérbios. Alguém pode procurar aí no Antigo Testamento. O Vinícius deve saber, ó. Sabe aí, Vinícius? Provérbios, lê para ele aí, o nosso operador técnico. Está em Provérbios, que diz mais ou menos o seguinte, que o preguiçoso leva a mão ao prato, mas não tem coragem de levá-la à boca. Né? Olha lá, ele sabia dessa, Vinícius? Olha lá, ele sabia, já estudou isso. Sabia? Então é interessante isso, né? Quando se fala de preguiça, por isso que Allan Kardec levantou essa questão aqui fez a pergunta que muitos fazem, essa questão 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegar à perfeição? A resposta: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar do benefício dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta?
Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Quer dizer, seríamos robôs, não é? Deus fazia o nosso trabalho, saía todo mundo em série, já arrumadinho, e qual o mérito disso tudo? Também qual o prazer verdadeiro para o espírito na conquista? Nenhum. E nós nos sentimos felizes, sentimos o estado de felicidade, porque temos memória, né? A memória acumulativa, digamos assim. Nós sabemos que estivemos em tal posição mais inferior e pelos nossos esforços estamos numa posição melhor. Essa memória que nos dá o conforto e nos estimula a progredir. Se nós tivéssemos sido criados perfeitos, nós não poderíamos avaliar a nossa felicidade e a nossa perfeição, porque não haveria em nós memória dos momentos passados, felizes ou infelizes, por nós em diversas circunstâncias. Mas eu achei aqui em Provérbios 26, aquilo que nós falávamos. Provérbio 26, item 16, quando ele diz, 15 e 16, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mas sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos. Meu Deus. Quer dizer... É o esperto que julga que está levando vantagem. É isso, interessante. Provérbios 26, versículos 15 e 16. Vou ler novamente. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. 16. Mas mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos. Pois é. Ele se considera... Lembra alguém que dizia assim, nunca tente ser esperto, porque a esperteza não é de Deus. É isso aí, estamos depois dessa, né? Os preguiçosos estão aí, né, rindo bastante. Quem de nós não tem uma preguicinha, né? Eu vejo Maria de Fátima Miranda, às vezes, lá ela publica umas fotos lá na rede, se balançando, lá com os gatinhos. Até na rede eu não publico, mas esse daí coloca a azeitona na empada. Ela não publicou não, ela mandou pra mim. Lá ela com eu não publico. Um monte de gato em cima da rede, uma preguiça danada. Então, mas enfim, também tem direito a descansar um pouquinho. O meu lazer, né? Mas hoje o Paulo Renato não vai tomar água na hora da despedida e nós agradecemos aí a todos vocês, sem preguiça, estudando o Livro dos Médiuns conosco, né? Com muita disposição, com muita força de vontade. E semana que vem, se Deus quiser, aqui estaremos, sem nenhuma preguiça, com muita disposição, dando continuidade ao estudo desta obra importantíssima que é o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Muita paz a todos. Que Jesus nos conduza, né? Muita paz. Paz para todos nós. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Olá, amigos. Estamos mais uma vez aqui para estudarmos essa revista maravilhosa, Revista Espírita, confeccionada, né, de 1858 a 1868. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. E mais o nosso irmão querido que nos assessora, porque sem ele a coisa não funcionaria, o Weber. Então, Astênio, você estava falando das tríades, né? As diversas tríades, e nós estávamos comparando com a doutrina, né? Sim. Aí você estava falando dos círculos
né? Isso, já os comentários do Kardec a respeito desses círculos. Isso, né? perfeito. Então nós estamos estudando na revista de abril de 1858 o texto de Kardec, O Espiritismo entre os Druidas. E já vimos bastante coisas, né? E hoje nós continuamos, então, onde ele está falando sobre os 3 círculos. E aí, como o último parágrafo que nós vimos ele é muito longo, não dá para te rever, então a gente vai gastar metade do tempo com ele, né? Bom, mas aí o Kardec, então, fazendo comentário a respeito dessas tríades que tratam dos 3 círculos, ele nos diz ainda o seguinte: o traço mais característico dessa teologia, então essa teologia que é dos druidas, se bem seja um traço puramente negativo, consiste na ausência de um círculo particular, tal qual o Tártaro da antiguidade pagã, destinado à punição sem fim das almas criminosas. Então Kardec está chamando a atenção, né, de que nessa teologia dos druidas não sobrou espaço para o Tártaro, né? Então, para ver o nível evolutivo deles, né? Bom, entre os druidas, o inferno propriamente dito não existe. A gente achando que isso é invenção da doutrina espírita, né? Então vamos lá. Entre os druidas, o inferno propriamente dito não existe. A seus olhos, a distribuição dos castigos efetua-se no círculo das migrações, que é o círculo das reencarnações. Não é isso? Então, a que se faz, a que se paga. Exatamente. Não é? Então, a seus olhos, a distribuição dos castigos efetua-se no círculo das migrações, pelo comprometimento das almas em condições de existência mais ou menos felizes, onde, sempre senhoras de sua liberdade, expiam suas faltas pelo sofrimento e se predispõem pela reforma de seus vícios a um futuro melhor. Então não existe eternidade de sofrimento na teologia druídica, né? Que beleza. Em certos casos, pode mesmo acontecer que as almas retrogradem até aquela região do Anolf. Isso aqui ele está dizendo em relação à teologia druídica, né? Então a teologia druídica admite que em determinados casos exista esse retrocesso, né? Então, obviamente... Já é diferente da doutrina. Já é diferente. Mas Kardec chama atenção para isso também, que ele não ia deixar passar em branco. Claro. Né? Então ele fala assim, em certos casos, pode mesmo acontecer que as almas retrogradem até aquela região do Anolf, onde se originam, e a qual quase não se pode dar outro significado senão o da animalidade, né? Então, quer dizer, não existe ainda como ser pensante, esse tipo de coisa, né? Por esse lado perigoso, a retrogradação, então Kardec já faz uma crítica, tá certo? Então, por esse lado perigoso dessa teologia, né, druídica, né, a retrogradação, que nada justifica, visto que a diversidade das condições de existência no círculo da humanidade é perfeitamente suficiente à penalidade de todos os graus. O druidismo teria, então, chegado a resvalar até a metempsicose. Então, como ele permitia que se voltasse lá, em determinadas situações, voltasse lá ao Anolf, então é como se voltasse ao reino animal. Né? Isso. Você poderia, inclusive, reencarnar como um bicho. Isso, né? Então, isso Kardec, retroagir. E aí Kardec está falando que isso é um retrocesso perigoso, né? Bom, mas esse extremo deplorável, que seria a metempsicose, né? Esse extremo deplorável, ao qual não conduz nenhuma necessidade da doutrina do desenvolvimento das almas pela via das migrações, como se verá pela série de tríades relativas ao regime do círculo de Abrede, parece ter ocupado, no sistema da religião, apenas lugar secundário. Então Kardec diz, em outras palavras, que a teologia druídica, embora tenha deixado entender essa possibilidade de retrocesso, ela não deu destaque a esse ponto, né? Você vê que ele termina esse parágrafo dizendo assim, mas esse extremo deplorável, ao qual não conduz nenhuma necessidade da doutrina do desenvolvimento das almas pela via das migrações, como se verá pela série de tríades relativas ao regime do círculo de Abrede, parece ter ocupado no sistema da religião apenas um lugar secundário. Embora esteja lá, não se destacava. Né? Bom, então, salvo algumas obscuridades
que talvez resultem de uma língua cujas sutilezas metafísicas não nos são ainda bem conhecidas. Se as sutilezas metafísicas não eram bem conhecidas por Kardec, imagina para a gente, né? Então, salvo algumas obscuridades que talvez resultem de uma língua cujas sutilezas metafísicas não nos são ainda bem conhecidas, as declarações das tríades relativas às condições inerentes ao círculo do Abrede espargem as mais vivas luzes sobre o conjunto da religião druídica. Então, Kardec reconhece que as tríades, né, que tratam do círculo do Abrede espargem as mais vivas luzes sobre o conjunto da religião druídica, como se a espinha dorsal da religião druídica estivesse dentro dos pensamentos desenvolvidos sobre o círculo do Abrede, né? Bom, respira-se aí um sopro de superior originalidade. O mistério que oferece à nossa inteligência, o espetáculo de nossa existência atual, adquire nela uma feição singular, que não se encontra em parte alguma. Dir-se-ia que um grande véu, rompendo-se antes e depois da vida, permite à alma navegar de repente com uma força inesperada, através de uma extensão indefinida de que ela própria jamais suspeitou, em virtude de seu encarceramento entre as espessas portas do nascimento e da morte. Então, os limites impostos pela matéria, né? Sim. Seja qual for o julgamento a que cheguemos quanto à verdade dessa doutrina, não podemos deixar de convir que é poderosa. Então a gente nota que o próprio Kardec ele deixa a porta aberta para a gente julgar. Ele não está aqui defendendo de que essa é a verdade absoluta, né? Você falou a palavra certa, quer dizer, ele abre um leque e cada um vai analisar de acordo com sua gama de conhecimento. Parece razoável, não parece, né? Tá acrescentando, não está acrescentando, não é isso? Sim. Ele fala assim, seja qual for o julgamento a que cheguemos quanto à verdade dessa doutrina, não podemos deixar de convir que é poderosa. Até para a gente poder considerar que é poderosa, porque você vai compará-la com outras doutrinas, né? Eles falam assim, bom, de tanta pobreza que eu vejo, essa daqui até que está riquinha. Sim, com certeza. Bom, refletindo sobre o efeito que esses princípios inevitavelmente deviam produzir sobre as almas ingênuas, sua origem e seu destino, é fácil dar-se conta da imensa influência que os druidas haviam naturalmente adquirido sobre o espírito de nossos antepassados. Em meio às trevas da antiguidade, esses ministros sagrados não podiam deixar de aparecer aos olhos das populações como os reveladores do céu e da terra. E aí, quando a gente pensa que nosso amigo Kardec era um desses ministros sagrados, né? Sim. Dá uma alegria a gente estar em contato, né, com uma alma dessa, né? Com seres que trazem, né? Isso, tanto conhecimento, tanta bagagem. É verdade. Tá, então, ele termina... Nós somos privilegiados, né? Nossa, a gente deve ser muito feliz e grato por isso, né? Então, Kardec, ele termina as colocações dele sobre os 3 círculos, sobre as tríades que tratam dos 3 círculos, né? Então, ele dizendo assim, em meio às trevas da antiguidade, esses ministros sagrados não podiam deixar de aparecer aos olhos das populações da época, né? Sim. É como os reveladores do céu e da terra. E aí ele fala assim, eis o texto notável de que se trata. Então ele fez uma introdução para dizer assim, olha, o texto que trata do círculo do Abrede é extremamente interessante. Isso. Né? Como dissesse, presta mais atenção nessas tríades que tratam do círculo de Abrede, porque nós vimos inicialmente uma introdução sobre os 3 círculos. Aí agora ele trata especificamente do círculo de Abrede. Ok? O círculo de Abrede nós já sabemos, já estamos especializados em teologia druídica, sabemos que é o círculo da migração, né? Sim, e que nós chamamos de reencarnação. Isso. Ok? Então vamos nós. 15ª tríade. 3 coisas necessárias no círculo de Abrede: o menor grau possível de toda a vida, e daí o seu começo; a matéria de todas as coisas, e daí o crescimento progressivo, que só se realiza no estado de necessidade; e a formação de todas as coisas da morte, e daí a debilidade das existências.
Aí se diria, não entendi nada. Kardec falou que era difícil mesmo. Né? Verdade. Então ele fala assim, 3 coisas necessárias no círculo de Abred, no círculo das reencarnações. O menor grau possível de toda a vida, e daí o seu começo, é o começo da vida, né? A matéria de todas as coisas, e daí o crescimento progressivo que só se realiza no estado de necessidade, e a formação de todas as coisas da morte, e daí a debilidade das existências. Realmente, né, por mais que pareça complicado de entender, a gente vê que é muito mais interessante uma teologia dessa do que aquela de que a gente tem uma vida só, né, que a alma é criada no momento em que o corpo é criado. Vai para o inferno, vai tocar harpa. Isso, né? Então, por mais complicada que seja, eu já amei essa teologia druídica. Você, por exemplo, enquanto você falava, eu estava tentando visualizar na minha humilde visão biológica, né? Porque quem não sabe, eu sou da área da biologia e da ciência. Então, eu queria que você repetisse a primeira que você falou aí. Tá, então a primeira, que na verdade, a primeira do círculo de Abred, que na verdade é a 15ª das tríades, né? Então ele fala assim, 3 coisas necessárias do círculo de Abred. A primeira. O menor grau possível de toda a vida. Peraí, aí. O menor grau de vida, de toda a vida, você remota que antes do homem existir na Terra, que é o mais complexo, que tem milhares de células, trilhões de células, nós tivemos na Terra seres unicelulares, de uma única célula. Então vai vendo que eles estão falando até a nível religioso, mas a nível também de... Hoje nós temos uma compreensão que gera tudo isso. A mais simples vida, que você falou aí. Então a mais simples vida seria aquele começo que começou a surgir na Terra. Células unicelulares, né, bactérias, são os seres que povoaram o planeta, para depois virem seres mais complexos. Sim, e obviamente que explicar todos esses detalhes daquela época, né? De qualquer forma, essa gênese druídica parece uma gênese muito mais lógica do que a gênese... como você falou, perfeito. Do que a gênese dita cristã. Exatamente. Bom, então vamos lá. Um homem e uma mulher, né? Toda a civilização no mundo surgiu de um homem chamado Adão e de uma mulher chamada Eva, que é uma coisa que, dentro da minha visão, né, a gente não sabe quem está ouvindo a nossa, a nossa reunião, dizer que isso é ilógico, né? É ilógico porque, no mínimo ilógico. Se eles fossem brancos, como é que ia ter negro? Se eles foram negros, como é que ia ter amarelos? Né? Então a nossa diversidade é muito grande. São muitas perguntas a se fazer. Para dizer que um homem e uma mulher só gerou tudo isso. E até porque esse homem e essa mulher, que é dito como Adão e Eva, eles tiveram 3 homens, né? Não tem nenhuma mulher, isso é só a Eva. Porque foi Ló, foi Caim e Abel. Então é uma coisa que nós, pelo menos para mim, se torna ilógico. Agora, se você disser que era uma raça chamada adâmica, aí a coisa é diferente, né? Aí muda. Até porque na própria Bíblia ela cai nesse, vamos dizer assim, nesse conflito, porque se você lê a Bíblia, você vai ver que Deus, sabendo que Caim matou Abel, expulsa Caim da onde ele está. E mais à frente, na própria Bíblia, diz que Caim, então, vai para as terras de Ló, e lá ele se casa. Então tinha mais alguém. Sim, e botou um sinal na testa dele para que ele não fosse morto. Quem iria matá-lo se não existisse mais ninguém, né? Não é verdade. Bom, então vamos lá. O Círculo de Abred, 16ª tríade. 3 coisas das quais todo ser vivo participa necessariamente pela justiça de Deus. O socorro de Deus, que parece que está se referindo à providência divina, né? Sim. O socorro de Deus em Abred, porque sem isso ninguém poderia conhecer coisa alguma.
o privilégio de participar do amor de Deus e o acordo com Deus quanto à realização pelo poder de Deus, enquanto for justo e misericordioso. Quer dizer, tudo enrolado, mais profundo. Né? Exatamente, perfeito. Bom, 17ª tríade, sobre o círculo de Abred. 3 causas da necessidade do círculo de Abred. Então, da necessidade das reencarnações. Sim. Né? O desenvolvimento da substância material de todo ser animado, o desenvolvimento do conhecimento de todas as coisas e o desenvolvimento da força moral para superar o contrário. Agora vem uma palavra nova. Esithal, que seria espírito do mal, e para libertar-se de Drug, o mal. Sem essa transição de cada estado da vida, não poderia haver nele a realização de nenhum ser. Parece que, em síntese, ele fala como se nós estivéssemos tratando o Espiritismo da necessidade da reencarnação, da reencarnação que é o progresso, o aperfeiçoamento. Então, eles já identificavam isso, né, nesse círculo do Abred. Eles fazem 3 causas da necessidade, né, do círculo. Porque o ser teria que passar por esse círculo. Né? Então, eles falam assim, o desenvolvimento da substância material de todo ser animado, o desenvolvimento do conhecimento de todas as coisas e o desenvolvimento da força moral para superar todo o contrário. E aí assim, quando ele fala Esithal, que é o espírito do mal, é superar o espírito do mal e para libertar-se do próprio mal, que é o Drug, né? Sem essa transição de cada estado da vida, não poderia haver nele realização de nenhum ser. A realização como parece o espírito puro e daí por diante. Né? Tranquilos? Prosseguimos? Ou você... Não, perfeito. As suas colocações, né, naquilo que Kardec fala desse povo magnífico que antecedeu o Cristo, né? Quantas informações, né? Por mais que em um primeiro momento se torne confusa, mas com o que nós conhecemos hoje, em pleno século XXI, né? Dá perfeitamente para você ir encaixando, né? Com algumas discordâncias, mas são muito menos discordâncias do que qualidades. Sim, se você pegar também, é que nós estamos muito habituados, né, muito acostumados com a teologia cristã, mas se você pega outras teologias, né, dos países orientais, aí, os budistas, né? Isso, também é assim, complicadinho. Com certeza. Bom, então 3 calamidades primitivas, isso é a 18ª tríade. 3 calamidades primitivas de Abred. A necessidade, a ausência de memória e a morte. Então, quer dizer, já identificavam a ausência de memória, o esquecimento. Reencarnou, esqueceu. Viu? Lindo isso, né? Muito bom. 19ª tríade. Então, e eles chamam isso de calamidade. Eles consideravam como calamidade. O esquecimento seria uma calamidade. Era uma calamidade, você não lembrar do que aquilo que você foi. Isso, Então, 19ª tríade. 3 condições necessárias para chegar-se à plenitude da ciência. Transmigrar em Abred, então, sem transmigrar em Abred, sem reencarnar, você não chega à plenitude da ciência. Transmigrar em Gwifid, que é aquele círculo da felicidade, né? E recordar-se de todas as coisas passadas até em Anolf, que é aquele início, né? Aquele pré-vida. Né? Então, mas a visão muito profunda, né? Simples, desde o período quem você era simples e ignorante. Isso, né? Então as 3 condições necessárias para chegar a essa plenitude da ciência primeiro tem que reencarnar muitas vezes, né? Tem que chegar àquele estado superior, né? E depois recordar de tudo que você já passou. Me lembrou você está falando, me lembrei do Buda, né? Quando você chega naquele estado de nirvana, né? Que é pleno, no caso aí. E aí a 20ª tríade sobre o círculo de Abred. Ele fala 3 coisas indispensáveis no círculo de Abred. A transgressão da lei, obviamente que para a gente fica difícil entender, né? Mas a gente vê que na própria teologia cristã, ou no próprio Evangelho, a gente vai verificar Jesus dizendo que o escândalo é necessário, né? Então, coisa estranha por coisa estranha, a gente acha também no Evangelho. Né? Então ele fala assim, 3 coisas indispensáveis no círculo de Abred. A transgressão da lei, visto não poder ser de outro modo,
a liberação, mas de qualquer forma dá para entender, né? Porque nesse estado primitivo quase de evolução, não tem outro modo, né? Você é levado a transgredir. Com certeza. Né? Então, a liberação pela morte anti-drug, que é o mal, e citral, que seria o espírito do mal, né? Então, a liberação pela morte ante o mal, né? E o espírito do mal. O crescimento na vida, não, o crescimento da vida e do bem pelo afastamento de drug, que é o mal, na liberação da morte. E isso pelo amor de Deus, que abrange todas as coisas. É complicado, mas de qualquer forma indica que você tem que se afastar do mal, né? Obviamente, se você em resumo, é isso que você falou. A finalidade é você, como diz o Allan Kardec, né, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço. Isso. Né? E aí ele está dizendo que quanto mais você se afasta do mal, né, nós vamos nos equilibrando mais ainda. E ele fala que é indispensável. É indispensável você se afastar do mal. Com né? certeza. Obviamente você só consegue se afastar do mal desenvolvendo virtudes. Sim. Não existe outra forma, né? Sim. Bom, nós estamos chegando no final, mas ainda dá para a gente ver mais alguma tríade ainda. A 21ª dizia o seguinte: 3 meios eficazes de Deus em Abrede para dominar drug e citral, que seria o mal e o espírito do mal, e superar sua oposição em relação ao círculo de Gwynfith. Esses 3 meios eficazes seriam a necessidade, a perda da memória e a morte. Né? Então, eles entendiam que as dificuldades da vida, né, as perdas, né, inclusive a perda da memória, né, e a própria desencarnação, a própria morte, seriam meios eficazes. Né? É como se fosse assim, um engenho divino eficaz para poder produzir a felicidade futura, essa coisa toda. Então, dá para mais um ainda, né? Então manda abraço. Então, vamos lá, a 22. Ele fala assim: 3 coisas são primitivamente contemporâneas: o homem, a liberdade e a luz. Você vê que a gente falou no outro programa, né, que Kardec teria destacado, que eles não colocavam o valor da caridade, né? Mas a liberdade eles estavam... Né? Então, era fundamental. Era fundamental. Então, as 3 coisas são primitivamente contemporâneas: o homem, a liberdade e a luz. Como dissesse, olha, desde que existe homem, existe também liberdade e existe luz. Essa luz deve ser no sentido de inteligência, né, sabe? Mas eu acho que a gente pode ir terminando por hoje. Vamos terminar, né? Nós também na doutrina espírita temos a tríade, né? Liberté, fraternité. É verdade. Não é verdade? Meus amigos, estamos encerrando agora. Que Deus abençoe a todos. E eu, Amaury Santos. E Astênio Evangelista de Oliveira. E o nosso amigo querido que nos assessora, Eber. Também. Que Deus abençoe a todos. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,
e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.